sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Estadão. Eu sou a Juliana Rangel, sou jornalista, e a nossa conversa de hoje é sobre investimentos em infraestrutura no Brasil, em especial sobre as parcerias público-privadas, PPPs, e as concessões. Bom, no ano passado, teve um relatório que foi divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele mostra que o Brasil se destacou entre os países latino-americanos com o melhor ambiente para o desenvolvimento de PPPs. Numa escala que era de 0 a 100, a gente ficou com uma nota 76, à frente de Chile, Uruguai, Colômbia e Peru. Mas se, por um lado, o país vai bem nos indicadores de financiamento, preparação e sustentabilidade dos projetos, por outro, a gente ainda pode melhorar bastante em segurança jurídica e ambiente de negócios para os investidores. Tem uma outra consultoria chamada Radar PPP, que disse que o Brasil tem quase 4,5 trilhões de reais que devem ser investidos em PPPs e concessões nos próximos 30 anos. Claro, isso vai acontecer junto com diferentes entes federativos, como municípios, estados, União e empresas públicas. É para falar sobre essa modalidade de investimentos que a gente faz aqui hoje uma prévia do que vai ser o P3C, que é uma parceria da Necta, idealizadora do evento, com o Estadão. O P3C é um evento que já está na sua terceira edição e que tem o objetivo de promover o debate sobre temas multissetoriais relacionados à infraestrutura, PPPs e concessões, que são estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. A gente recebe aqui hoje, como convidados, os realizadores desse projeto. Temos conosco a Paula Faria, que é CEO da plataforma Connected Smart Cities e idealizadora do P3C, o Maurício Portugal Ribeiro, que é sócio do escritório Portugal Ribeiro Advogados, e o diretor de relacionamento com clientes e processos licitatórios da B3, Rogério Santana. Para começar aqui nossos trabalhos, para esquentar, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e pedir que a Paula inicie falando um pouquinho sobre a relevância que o P3C foi ganhando ao longo das suas edições. Paula, seja muito bem-vinda, obrigada por participar, você tem a palavra. Bom dia, Juliana, bom dia, Rogério, bom dia, Maurício. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar desse projeto. O P3C é uma plataforma, Juliana, que é especializada no mercado de PPPs e concessões, e ela tem foco no investimentos em infraestrutura no Brasil, e o nosso objetivo, quando a gente idealizou essa plataforma, é de encontrar alternativas para a gente tornar o ambiente de negócios mais previsível e seguro para os investidores, e através da plataforma nós realizamos eventos, premiações, cursos, para esse ecossistema, para esse amplo ecossistema de PPPs e concessões. Nós lançamos o P3C em 2021, né, ainda na pandemia, no formato híbrido, e na primeira edição do evento, nós trouxemos pela primeira vez o Prêmio Nobel da Economia, o Paul Milgrom. Em 2021, também, Juliana, a gente realizou a primeira edição do prêmio, e nessa primeira edição foi um formato diferente do que a gente realiza agora, né, porque a gente reconheceu organizações naquela ocasião que adotaram iniciativas que permitiram o cumprimento dos contratos de concessão PPP durante a pandemia. Então, foi uma primeira edição bem adequada ao momento que a gente estava passando. Já a segunda edição do evento a gente realizou em fevereiro desse ano, então já foi no formato 100% presencial. A segunda edição do prêmio mudou um pouquinho, né, as categorias, então a gente passou a reconhecer profissionais e empresas e órgãos públicos que se destacaram na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais. Então, a premiação mudou um pouquinho. E o evento também se consolidou como o maior evento multissetorial do ecossistema. Então, nessa edição desse ano, a gente contou com aproximadamente 1.000 participantes, foram aproximadamente 140 palestrantes, e o evento também contou com mais de 30 anos e 30 painéis, né? E a gente abordou, então, temas transversais e multissetoriais sobre PPPs e concessões. Então, o evento foi bem importante para o ecossistema e pela essa amplitude, né, por a gente envolver diversos atores de PPPs e concessões, o mercado como um todo, ele passou realmente a ser o principal evento desse setor, Juliana. Bom, bacana. Obrigada, Paula. Maurício, a gente falou um pouquinho aí no início da abertura sobre esse estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu queria ouvir de você, em termos de infraestrutura,
Hoje, quais são os maiores desafios e gargalos jurídicos no Brasil? Juliana, bom dia, Paula, Gério, prazer estar aqui com vocês. É, é, olha, eu acho que a gente precisa, digamos assim, quebrar a sua pergunta em pedaços, né? Eu preciso responder em pedaços. A gente fala muito em gargalos jurídicos em diversos setores, e particularmente no setor de infraestrutura. Mas muitas vezes o gargalo não é realmente jurídico. Eu quero dar um primeiro exemplo. Né? Se fala de gargalo jurídico para novos projetos, né? Para você desenvolver novos projetos de concessão em PPP. Né? E já houve até quem viesse a propor uma nova lei para substituir a lei de concessões e PPPs, porque supostamente as nossas leis não seriam adequadas. Mas isso não é verdade. Tá? Está mais do que provado que a gente consegue fazer bons projetos de concessão e de PPP sem mudar a lei. Né? Os nossos gargalos estão abaixo da lei. Né? São gargalos muito mais. E várias vezes não são nem jurídicos. Por exemplo, para desenvolvimento de projetos, se você for olhar qual é o gargalo nosso hoje, é a capacidade dos entes subnacionais, estados e municípios, de estruturar, de ter capacidade técnica para estruturar concessões e PPPs. Isso não é um problema jurídico, né? Isso é um problema muito mais de capacidade técnica, de capacidade dos técnicos do governo para lidar com isso. De qualquer modo, assim, eu acho que mesmo nisso a gente está avançando, porque hoje a gente tem, tanto no BNDES quanto na Caixa, na Caixa Econômica Federal, iniciativas que permitem, que ajudam os municípios e os estados a estruturarem PPPs e concessões, e com isso, este gargalo, né, que não é propriamente um gargalo jurídico, com isso, ele está superado, ele tem sido superado, ele não está completamente superado, mas existem iniciativas para lidar com ele. Né? Já é um consenso que existe o problema e já existe tentativas de solucioná-lo. Maravilha, a gente vai voltar nesse tema aí ao longo dessa nossa conversa, mas antes eu queria dar bom dia para o Rogério, agradecer aqui pela sua participação, Rogério. Olá, bom dia, Juliana. É um prazer estar Bom, aqui. Que Você me bom, ouve? bem-vindo. Ah, Ouço obrigado. bem, bem-vindo. Queria agradecer aqui o Estadão por estar apoiando aqui essa iniciativa, né? Dar bom dia também para Paulo e para o Maurício aqui, né? Parceiros e idealizadores desse debate, dessa discussão do P3C. Bom estar aqui com vocês e para toda a audiência aqui também que está nos acompanhando. Né? Acho que falando um pouco aqui do papel da B3, né? Acho que primeiro é importante situar como que a B3 atua nesse mercado, né? Quando a gente faz uma comparação com o papel mais conhecido da B3, que é a Bolsa do Brasil, nós somos um ambiente, uma plataforma, né, que conecta empresas, investidores, né, participantes do mercado para conseguir negociar, investir, levantar capital de uma forma segura, transparente, com governança e com segurança. E aqui no mercado na indústria, né, de concessões, na discussão de infraestrutura, esse nosso papel não é diferente. Nós somos uma plataforma que conecta projetos, né, idealizados, né, estruturados pelo governo, com investidores e operadores interessados em investir nesses projetos, né, interessados nessa parceria. Se a gente pega aqui alguns números, né, dos últimos anos, se a gente olhar só os últimos 4 anos, de 2019 a 2022, nós tivemos mais de 140 leilões, né, para ser mais preciso, 146 leilões, né, envolvendo 263 ativos, né, que somaram um investimento de aproximadamente 180 bilhões de reais. Né. Queria frisar esse número para destacar a importância, né, que o setor de infraestrutura e que a aproximação do público e do privado tem para o desenvolvimento e para o crescimento da economia. Né. Esses mesmos projetos, né, geraram outorgas, né, que superaram 90 bilhões de reais nesse mesmo período, né, divididas em setores super relevantes como saneamento, que ficou com praticamente 1/3 desse montante, petróleo, aeroportos, energia, rodovia, né, e alguns outros setores com uma relevância um pouco menor em termos de números. Né.
E aqui um outro ponto interessante, né, que a gente, no passado, via os projetos de PPP, de concessão ou de privatização, muito atrelados ao governo federal, né, e hoje a gente vê uma distribuição mais equânime entre os diferentes entes federativos, né, se a gente considerar estados, Distrito Federal e municípios, né, a gente somam, né, eles representaram mais de 50% de todas as outorgas, né, que envolveram esses projetos, né, relembrando que as outorgas superaram 90 bilhões de reais. Tá? Em 2023, a gente já tem um ano movimentado, né, com 18 leilões que já aconteceram, né, e mais 15 que estão agendados, já com data definida para acontecer ao longo desse ano, né, e um potencial, né, considerando os projetos que ainda não tiveram data ou edital anunciado, há uma expectativa de que a gente pode se aproximar dos 50 projetos ao longo de 2023, o que é um número bastante expressivo, né? E só nesses 18 leilões que já aconteceram, a gente está falando aqui de mais de 30 bilhões de reais em investimentos envolvidos nos projetos e mais de 3 bilhões de reais em outorgas que serão pagas pelo setor privado, né? Então, acho que, em resumo, é um pouco da expectativa e um pouco dos números que nós vimos nesse mercado tão relevante aqui para o desenvolvimento do nosso país. Perfeito, obrigada por dar para a gente aí esse panorama, esse raio-x desse mercado. Bom, Maurício, você comentou, né, na sua fala que, em termos de legislação, né, lei de concessões, a gente não tem tantos empecilhos assim para que as concessões e parcerias público-privadas se deslanchem, né? Mas eu acho assim, muita gente, quando fala do Brasil, fala da insegurança jurídica, de contratos, de mudança de regra, de dificuldade em entender o nosso sistema tributário, que é muito complexo. Eu queria saber, na sua avaliação, quando você é procurado por empresas para fazer consultoria, né, quais são as dificuldades que as empresas encontram mais quando elas pensam em investir recursos desse tamanho no Brasil? Olha, eu acho que a maior. Depende para onde a gente está olhando, né? Se a gente está olhando para empresas internacionais ou para empresas brasileiras. As empresas brasileiras já estão acostumadas com as nossas dificuldades, né? Com a nossa insegurança jurídica, com os problemas tributários. Então, eu acho que as empresas nacionais não. Essa pergunta faz muito sentido quando a gente olha para as empresas internacionais. E aí, no meu caso, quando empresas internacionais me procuram, é muito interessante perceber que os desafios que elas vislumbram, né, são muito diferentes a depender do setor de infraestrutura que elas estejam olhando. Então, por exemplo, no setor de aeroportos, né? No setor de aeroportos, quando você conversa com players internacionais que querem entrar em concessões de aeroportos no Brasil, a gente não vai ter muitas novas concessões daqui em diante, porque já se fez quase tudo que tinha para se fazer. Eles veem o setor como um setor seguro, como algo que tem os contratos são adequados, a regulação é adequada, tem uma série de pequenos problemas na regulação de ANAC, mas em geral é adequada. Então, no setor aeroportuário, a visão dos investidores é de que é um ambiente propício, um ambiente que eles têm condições de lidar com os problemas e com os temas, e, portanto, nós temos diversos concessionários de aeroportos que são empresas de fora do Brasil, que são empresas internacionais. Quando você vai olhar para outros setores, setor, por exemplo, de rodovias, já a participação de empresas estrangeiras é bem menos, as empresas estrangeiras são bem menos presentes, né? E nas últimas licitações a gente não tem visto a participação de investidores internacionais nesse setor, por uma série de razões, entre elas que eles têm dificuldade realmente de lidar, por exemplo, com todo o regime tributário, o regime trabalhista, né, e tudo que tem em torno das regras, né, que se aplicam a esse setor, e também por uma má avaliação da agência reguladora, nesse caso, né, no caso da União, a ANTT.
Então, depende, eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente tem que responder setor a setor, né? Tem setores que você tem participação de players internacionais muito frequente e tem outros que até hoje eles têm muita dificuldade de entrar. Mas é interessante você fazer esse recorte, né? Justamente porque as avaliações, os discursos são sempre mais generalistas, mas é bacana você trazer esse ponto de vista de quem está muito inserido, né, nesse mercado, de que a coisa vai variar muito de acordo com um setor para o outro. Bom, eu queria agora ouvir o Rogério. Rogério, a gente tem uma reforma tributária que está em vias de acontecer, já foi aprovada na Câmara, vai passar pelo Senado. A Bolsa está subindo de uma forma consistente nos últimos 12 meses, o dólar baixou em relação às máximas históricas, o Banco Central iniciou um movimento de corte da taxa básica Selic. Então, eu queria ver como você avalia o cenário atual para a formação de novos investimentos no Brasil. A gente pode dizer que existe um certo otimismo no ar? Bom, ótima, boa pergunta, Juliana. Acho que quando a gente olha ao racional, né, ou o ponto de vista do investidor ou do empresário ou do operador daquele projeto, né, eles sempre buscam algum nível de previsibilidade, capacidade de cálculo, né, e mensuração dos riscos, né, e comparando e para que eles possam de certa forma comparar esses riscos com o investimento que eles precisam fazer e consequentemente com o retorno que eles esperam desse projeto, né? O Maurício comentou sobre alguns desses riscos, incertezas contratual, regulação, né? Tem uma série de características específicas de cada setor, mas em torno dessas especificidades você tem todo o ambiente macroeconômico, né? E quando a gente pensa, né, nas características dos projetos de infraestrutura, né, que fazem parte dessa agenda de concessões, privatizações e parcerias público-privadas, todos eles têm uma característica em comum. Eles têm um horizonte de longuíssimo prazo, né? A gente está falando de décadas em boa parte deles. Então, o ambiente macroeconômico ele acaba tendo uma relevância bastante grande, né, na condução, na tomada de decisão desses investimentos. Seja por conta da expectativa de taxa de juros, né, e uma estabilidade econômica, uma sustentabilidade das contas públicas é fundamental para que a longo prazo a gente tenha taxa de juros mais baixas de forma sustentável. E para esse setor que demanda volumes significativos de investimento, isso é muito relevante, porque parte desses investimentos serão financiados, né, por emissão de dívida, por crédito e assim por diante. E quando a gente traz a perspectiva, né, como o Maurício comentou, né, de um operador ou de um investidor estrangeiro, além dessa previsibilidade maior do setor da política macroeconômica e da taxa de juros, a taxa de câmbio também é um fator muito importante, né? Então, uma reforma tributária ou a aprovação de um arcabouço fiscal, né, que em conjunto tragam previsibilidade nos arranjos tributários aos quais esses operadores e investidores estarão expostos e permitam uma visão mais construtiva e sustentável de juros baixos a médio e longo prazo, com certeza são coisas muito relevantes para a tomada de decisão e para a atração de novos investidores e operadores para participar dessas concessões. Sem dúvida. Bom, queria voltar aqui para a Paula, porque quando a gente fala em infraestrutura, a gente tem um espectro de atuação que é muito amplo, né? O Maurício estava até comentando aí das diferenças entre cada um dos setores. Então, eu queria ouvir de você quais são os setores que vão estar representados na P3C. De fato, é um espectro bem amplo, né? E no P3C, a gente consegue trazer esses temas transversais, como os dois vêm discutindo aqui, né? De PPPs e construções relacionados a rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, saneamento, iluminação pública, e trazendo representantes de cada um desses ecossistemas, porque a gente está falando de um grande ecossistema, e de representantes de cada uma dessas transversais. Então, a gente consegue trazer representantes tanto do poder público, quanto privado, quanto de entidades de cada um desses setores, mas a gente discute também temas mais amplos relacionados, por exemplo, ao setor financeiro e de seguros, então, fundo de investimento em infraestrutura, bancos públicos, privados,
diversos tipos de financiamentos disponíveis para esses projetos. Discutimos também temas jurídicos, como temas relacionados a risco e reequilíbrio, quantificação de risco, variação de custos de insumos. Mas uma coisa bem importante é que a gente traz a questão da ESG como um tema realmente transversal para todas as discussões. Então, nós, na edição do ano passado, desse ano, na verdade, a gente discutiu descarbonização de diversos setores, e esse ano a gente pretende realmente ampliar essa discussão para que ela esteja presente em todos os painéis, em todas as discussões que a gente vai promover. E para a gente conseguir ser esse maior evento multissetorial, a gente traz representantes, a gente trabalha de forma colaborativa com toda a rede, Juliana. Então, a gente traz aí, a gente tem mais de 60 apoiadores de entidades, então a gente tem entidades setoriais que nos apoiam, né? Então, associações relacionadas a esses temas, associações de rodovias, de aeroportos, saneamento, etc. A gente traz também os bancos públicos, ministérios, governos de estado, que nos apoiam e participam ativamente dessa discussão, e também as grandes empresas aí que estão já trabalhando com concessões, que também querem entrar no mercado para a gente conseguir criar esse palco bem diverso e bem amplo para a gente garantir toda a representatividade do setor no evento. Bom, Maurício, diante de toda essa amplitude do tema que a Paula mencionou aí, como é que a gente consegue envolver diferentes atores numa única pauta, de forma que a gente consiga influenciar políticas públicas? Tem uma premissa do P3C que eu acho que é importante a gente mencionar, e eu acho que responde um pedaço da sua pergunta, que a gente entende, né, que tudo o que acontece em um setor de infraestrutura pode ser importante para outros setores de infraestrutura. O evento tem esse espectro amplo de setores porque existe uma unidade, né, por trás de todos os setores de infraestrutura. E isso é uma coisa que, para quem trabalha há muitos anos com infraestrutura, é muito clara, é muito corriqueira, né? Eu posso lhe dar vários exemplos, tá? Vou só mencionar talvez os dois para deixar claro, né? Tem, por exemplo, né, o sistema de leilão que se usa hoje praticamente em todas as concessões, todos os casos aí que a Bolsa faz, o leilão na licitação, que é o sistema em duas fases, né? Esse sistema foi desenvolvido originalmente no setor elétrico, mas se expandiu-se, né? E hoje se usa como sistema padrão, uma forma padrão de leilão nas licitações de concessão. Do mesmo modo, anos atrás, por volta de 2005, se melhorou substancialmente a distribuição de risco dos contratos de concessão de rodovias. E isso foi depois empregado basicamente para todos os setores. Essa melhoria que foi feita na distribuição de risco daqueles contratos foi usada em vários outros setores, em vários outros contratos. Então, o espectro amplo setorial é exatamente para que as pessoas possam aprender com os outros setores, né? O P3C é um lugar que o sujeito que trabalha no setor elétrico aprende com o sujeito que trabalha no setor de rodovias e vice-versa, né? O sujeito que trabalha com PPP de hospitais aprende com o sujeito que está fazendo concessões de floresta na Amazônia, né? E vice-versa, né? O que a gente quer ser é uma feira de conhecimento que permita essas trocas, né? De maneira a melhorar o ambiente de negócio. Maurício, ainda sobre isso, existem setores assim que, por serem muito novos, por serem uma novidade, ainda precisam se estruturar melhor e que, por isso, precisariam trocar muitas experiências, inclusive com outros segmentos que já estão aí no mercado há mais tempo? Eu sinceramente não vejo. Tem setores que são relativamente novos e tem que aprender, às vezes, com estruturas institucionais criadas em outros setores, com práticas de outros setores, mas os setores antigos também têm que aprender, às vezes aprendem muito com os setores novos, entendeu?
Então, eu não consigo, eu acho que realmente é um ambiente de troca, é uma feira de conhecimento em que você tem trocas entre os diferentes setores, né? E várias vezes setores novos, né, por não carregarem o peso, né, do tempo e de tudo que foi feito antes, conseguem inovações que depois são aproveitadas por outros setores. E de que forma esse aproveitamento é feito? Isso é com envolvimento dos governos, governo federal, agências reguladoras, atores? Como é que é feito esse processo aí de aprendizado e de aplicabilidade de novas experiências? O que a gente faz é discutir as experiências que são relevantes nos setores de infraestrutura, né? Deixa eu mencionar um exemplo bem específico. Se desenvolveu na União, para concessões de rodovias, um sistema de contas vinculadas para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de rodovias. A gente falou disso no P3C, discutiu isso no P3C, e meses depois a gente encontra o mesmo sistema, né, no contrato de concessão da SEDAI no setor de saneamento, né? São coisas que você faz num setor para resolver um problema específico, mas muitas vezes são aproveitáveis para outros setores, né? E é isso que o P3C quer estimular, é isso que o P3C quer viabilizar, né, por meio da discussão dos temas e problemas mais relevantes dos setores de infraestrutura. Maravilha. Rogério, geralmente quando a gente debate um setor, é muito comum aqui a gente trazer experiências de outros países, né? Ah, qual país que está mais avançado nisso? O país tal é uma referência para o Brasil. Eu queria saber como você vê o Brasil hoje em relação a outros países em termos de estrutura para as concessões e PPPs. A gente pode dizer que a gente está bem evoluído, está bem na escala, e existe algum país que seja de fato uma referência? Bom, eu acho que aqui eu vou começar a resposta por um outro ângulo, Juliana. Acho que assim, a gente, dado a deficiência ou o atraso que o Brasil tem em diversos setores relacionados principalmente à infraestrutura, a gente tem aqui um celeiro bastante grande de oportunidades, né, para desenvolvimento de projetos, né, e para atração de novos investidores e operadores, né. Como o Maurício comentou, né, na fala dele há alguns minutos atrás, a gente tem alguns setores, né, que têm uma agenda bastante robusta e madura, né, e que fazem de maneira recorrente projetos bem-sucedidos e capazes de atrair novos players, né, ou, né, apoiar, contar com o apoio de players que já estão no nosso mercado, como, por exemplo, no setor de energia, né, que há vários anos, né, realiza operações com o setor privado, setor de rodovias, né, que há bastante tempo também conta com o apoio do setor privado aqui nas concessões, né? Agora, você tem outros setores que começam a se aproximar do mercado, né, por meio das PPPs ou de concessões, né? Quando a gente olha toda essa agenda relacionada à sustentabilidade, né, que a Paula comentou também na fala dela, saneamento, tratamento de resíduos, né, obras, né, que tenham um impacto no lado social, né, da economia, né? Então a gente hoje discute, por exemplo, concessões ou PPPs, né, que possam apoiar o desenvolvimento da educação básica do país, né, com a concessão de ativos relacionados a creches, a escolas, né, a concessão da operação de hospitais ou da construção de hospitais. Então você tem aqui um mar de oportunidades. Você tem setores mais maduros, né, que, como o Maurício comentou, possuem, né, dado o tempo que eles já praticam esse tipo de aproximação, eles têm muito a contribuir, né, com lições positivas, né, com exemplos bem sucedidos e também com estruturas ou com projetos que não foram capazes, né, nem de atrair investidores e operadores em alguns momentos, ou que se mostraram não sustentáveis a longo prazo e necessitaram de novos reequilíbrios contratuais, né, para que a concessão continuasse de pé. E aí o P3C e outros ambientes em que a B3 atua busca promover, como o Maurício comentou também, essa troca de experiências, né? Essa troca de conhecimento, né? A capacitação
de diferentes players, diferentes agentes do setor público, né, atração de know-how e expertise, né, de players que já atuam em diferentes setores aqui no mercado brasileiro, mas que também, em alguns casos, atuam fora do Brasil. Né, quando a gente olha em termos de desenvolvimento de todo um arcabouço, né, que viabiliza as PPPs e as concessões, acho que a gente tem agendas relativamente maduras, né, em alguns lugares da Europa, em alguns lugares da Ásia, né, e todos esses debates que nós promovemos aqui na B3, como é o caso do P3C, ou como ontem, né, nós tivemos um evento aqui com o ministro de Transportes, né, Renan Filho, para discutir o setor de rodovias. A gente busca transmitir esse conhecimento, trazer as melhores práticas para a mesa e apoiar o setor público na estruturação desses projetos. Sim, e de que maneira, Rogério, a B3 ajuda na formação das PPPs e nesse debate sobre as concessões? A gente tem, acho que o momento que todos conhecem aqui da B3, né, a famosa batida de martelo, né, no dia do leilão, né, que simboliza o sucesso, né, daquela concessão, daquela parceria que está sendo ofertada ao mercado. Mas o trabalho da B3, ele começa antes, né, bem antes, na verdade, desse momento. Seja na discussão, né, promovendo discussões, promovendo um ambiente para que essa tecnologia ou esse conhecimento sobre a estruturação de bons projetos circule no mercado, circule entre os agentes que tomarão a decisão de como construir um projeto que será concedido. De novo, o P3C é um desses ambientes onde a gente promove esse tipo de discussão e a B3 está sempre próxima disso. Até na proximidade do leilão em si, né, a atuação da B3 em revisão de toda a documentação, né, em oferecer, né, o que a B3 pratica em vários outros mercados em que ela atua, que é governança, segurança, transparência, né, e conhecimento técnico, né, apoiando o setor privado na estruturação dos projetos e apoiando o setor público na estruturação dos projetos e oferecendo um ambiente de lisura e bem governado para que o setor privado se sinta à vontade para se aproximar desse projeto. E aí a gente tem uma série de iniciativas de debates, de educação, de transmissão, né, de compartilhamento de conhecimento que tornam possível o desenvolvimento desse setor. Tá, você comentou sobre capacitação, né, de players, e Maurício tinha comentado também que muitas vezes a lei de concessões ela é bem feita, mas a aplicabilidade, dependendo do município, do estado, precisa ser aperfeiçoada, muitas vezes porque as pessoas não têm capacidade técnica para colocar aquilo em prática. E, Maurício, você comentou até que o BNDES e a Caixa hoje têm iniciativas que ajudam a estruturar PPPs e concessões. Queria que você falasse um pouquinho dessas iniciativas, como elas funcionam. O BNDES atualmente tem uma área, que é a área de estudos e projetos, que ela funciona como uma espécie de consultoria para entes públicos, né? O ente público contrata o BNDES e o BNDES faz toda a estruturação, todos os estudos de viabilidade necessários para você fazer novas concessões, PPPs, etc. Fazer esses estudos é uma coisa complexa, né? É uma coisa que geralmente municípios, estados e mesmo a União, durante uma época, tinha dificuldade em fazer, porque você tem que contratar estudos de engenharia, você tem que contratar estudos ambientais, você tem que contratar estudos de demanda, né? Para saber quanto de receita aquele projeto, aquela concessão pode gerar. Você tem que contratar estudos jurídicos, né? Então, você tem que contratar um conjunto de consultores, né? E fazer esses consultores trabalharem, né, de forma harmônica, para que, ao final, você tenha um edital e um contrato, um edital de licitação e um contrato, a minuta de contrato de concessão ou PPP. Né? Então, o BNDES hoje tem uma área destinada a isso, que faz basicamente só isso. Né? E, mais recentemente, a Caixa Econômica Federal desenvolveu também uma área que faz a mesma coisa. A Caixa está mais focada
em projetos de iluminação pública e em projetos do setor de saneamento, né, resíduos sólidos e água e esgoto. Mas ela faz exatamente a mesma coisa que o BNDES faz. Ela é contratada por governos estaduais, municipais e federal, ela faz todo o processo de estruturação, todos os estudos de viabilidade, né, para você colocar uma concessão ou a PPP na rua, para você colocar uma concessão ou PPP em licitação. Então, são iniciativas que tentam resolver o que, por muitos anos, a gente sabia que era o principal gargalo para fazer novas concessões e novas PPPs, né? Que era a dificuldade, né, dos entes, sobretudo dos entes subnacionais, né? A União tem mais recursos, evidentemente, mais recursos técnicos e financeiros também, mas era a dificuldade dos estados e dos municípios estruturarem esses projetos, conduzirem a estruturação desses projetos, né? Hoje o BNDES e a Caixa têm um papel muito importante nessa área, e eu diria assim que é uma via pela qual a gente está solucionando ainda parcialmente, mas tem um caminho aqui para solucionar o problema que a gente tem nessa área. Paula, Me você permite citou... aqui por complementar, favor. Joana, na verdade, reforçar o ponto que o Maurício trouxe, né? A atuação do BNDES e da Caixa, elas basicamente tornam possíveis que projetos que por si só ou não conseguiriam evoluir ou não chegariam ao mercado, demorariam muito tempo, né, por conta da distância que existe entre municípios menores, por exemplo, que não tem pessoal capacitado ou que não tem conhecimento técnico, né, de como colocar isso de pé. E o BNDES e a Caixa, né, com a capilaridade que eles possuem, com o conhecimento técnico dos seus times, eles conseguem aproximar esses mundos, né, apoiando grandes projetos de concessão, mas apoiando também projetos de um município pequeno, né, aproximando, né, ou permitindo que um município que individualmente talvez não consiga colocar um projeto de pé, porque é muito pequeno e não consiga atrair a atenção de operadores ou de investidores, mas em conjunto com municípios vizinhos, por exemplo, se torna um projeto mais relevante, né, e capaz de atrair a atenção do mercado. Então, queria ressaltar aqui o quão relevante é a atuação do BNDES e da Caixa para acelerar essa agenda, acelerar essa troca de conhecimento, acelerar essa captação, né, dos entes essa capacitação dos entes federativos, né, e tornar os projetos mais atrativos para os operadores e investidores. Rogério, só para ilustrar um pouquinho isso que você está falando, existem alguns projetos até de transportes, né, que são feitos por um município juntamente com outros municípios vizinhos. Você tem algum exemplo para dar sobre como essa assessoria de BNDES e Caixa chegam aos municípios menores e conseguem escalonar esses projetos? Eu acho que o setor de iluminação e de tratamento de resíduos, né, são bons exemplos aqui. Às vezes a gente vive num país, né, de dimensões continentais, né, com diferentes níveis de desenvolvimento, diferentes densidades populacionais. E, como eu comentei, né, cada região, cada município, cada projeto vai ter a sua especificidade. Mas tem muitos municípios, né, muitos estados que têm demandas, necessidades que são parecidas entre eles, né, e somado a isso, a proximidade geográfica e a capacidade técnica do BNDES ou da Caixa, né, apoiando essa discussão, eles acabam sendo intermediários de uma discussão política capaz de aproximar prefeitos de diferentes municípios, que muitas vezes fazem parte de partidos políticos, inclusive distintos, né, com diferentes linhas de atuação, mas que em prol, né, de um projeto único, de uma visão única de desenvolvimento social e econômico para o seu município, via BNDES, via Caixa, conseguem sentar juntos, convergir para um projeto, convergir para uma solução que seja positiva para todos eles, né? Então, a Caixa e o BNDES têm esse papel, têm essa capacidade de aproximar, de promover o diálogo, né, e adicionar técnica, né, e conhecimento e reputação para que esses projetos ganhem relevância. Perfeito.
Paula, você comentou na sua fala sobre ESG, né, que é aquela sigla que fala sobre meio ambiente, preocupações em relação ao social e a governança das empresas. De que forma esse tema tem aparecido nos debates na P3C? Juliana, a gente tenta trazer esse tema, tem painéis exclusivos, né? Esse ano a gente fez painéis exclusivos de descarbonização do setor de transporte, falando da transição da mobilidade urbana, que é um tema muito forte na nossa pauta, né? A gente está passando por esse momento da necessidade de redução de emissões e que o setor de infraestrutura tem uma responsabilidade grande sobre isso. E para o ano que vem, a gente pretende aí fazer com que essa discussão esteja presente em absolutamente todas as discussões, porque a gente entende que esse tema precisa estar presente dentro do setor de PPPs e infraestrutura, para estruturação e acompanhamento dos projetos, de forma que a gente, de fato, consiga reduzir aí as emissões, e não só a questão das emissões, mas também não só a questão do S, né, da sustentabilidade, mas também as outras questões que estão relacionadas ao ESG. Então, a gente já, esse ano, trouxemos isso na pauta com bastante propriedade, mas ano que vem a gente quer, e aí, né, com bastante ajuda da B3, Portugal Ribeiro, com os nossos parceiros Hermanos Portugal, Rogério e outros envolvidos, a gente conseguir fazer com que esse seja um tema transversal na nossa discussão. A gente entende que o P3C, Juliana, assim, com todas as iniciativas que a gente faz, que aí até voltando um pouquinho no que o Maurício e o Rogério falaram sobre a participação da Caixa BNDES em pequenos municípios e como que a gente consegue apoiá-los, né, no desenvolvimento desses projetos, a gente entende aqui como NEC, tanto a plataforma Conecta Smart Cities, que é a mais antiga discussão multissetorial de cidades inteligentes do país, como com o P3C, é a gente realmente criar essas plataformas de ecossistemas de determinados setores, de determinados ecossistemas, para a gente conseguir trazer os representantes e trazer essas conexões para que a gente consiga trazer um propósito para essas pautas, né? E o nosso propósito sempre traz aí o cidadão como protagonista e essas pautas como o ESG sempre colocando na frente das discussões. Então, esse é um propósito que a gente tem, traz isso para os parceiros. A gente tem a felicidade de ter parceiros como Maurício e B3, Rogério e demais representantes da B3, que também têm os mesmos valores e a gente consegue trazer em tudo que a gente faz isso como um pilar aí importante para a construção dessa discussão. Maurício, você gostaria de complementar a fala da Paula sobre ESG? Eu acho que o tema central nos setores de infraestrutura, ESG tem vários aspectos. O tema central, me parece, nesse momento, é de fato a descarbonização, né? A gente vai passar por uma transição muito importante, né? Vai ter que passar por uma transição muito importante, tem um enorme desafio, né, para conseguir fazer essa transição, e tem um mundo de oportunidades, né, em torno desses desafios, né? E o setor de infraestrutura, como o Paulo falou, é absolutamente central, né? É um dos setores que contribui hoje, né, para emissões, tem uma contribuição relevante em termos de emissões que afetam o clima, e essa agenda vai se tornar central nos próximos anos. É evidente que os demais aspectos do ESG são também relevantes e a gente termina tratando pontualmente, mas eu acho que o aspecto assim que permeia nesse momento o P3C como um todo, né, Paula, é de fato o problema da descarbonização. E a gente vai ter painéis específicos sobre isso na P3C, Maurício? A gente teve no ano passado e terá novamente esse ano, né? É central, esse é um desafio central. Nos próximos anos a gente vai ter que continuar discutindo isso e acompanhando as ações, né, que são adotadas, que são tomadas nessa direção, na direção da descarbonização. Rogério, quando a gente fala em infraestrutura, em geral, vem à mente energia, petróleo, saneamento, estradas, né, infraestrutura de estradas, enfim. Então, os setores mais tradicionais. Mas você, na sua fala, telecomunicações, mas você, na sua fala, citou uma série de outras discussões, debates que estão vindo aí relacionados à infraestrutura, né? Você falou
até de projetos para alavancar a educação básica, ativos relacionados a creches, hospitais, etc. Então, queria saber o que a gente tem aí de novidade nesse debate que está surgindo e que vai ser abordado na P3C. Não, ótimo. E fazendo o link aqui com as perguntas sobre ESG, acho que a gente já tem uma graduação aqui de setores, né? A gente já vê, por exemplo, dentro dessa agenda, o setor de saneamento básico, né, que envolve água, esgoto, resíduos sólidos, e tem um impacto gigantesco, né, no desenvolvimento social do Brasil, né, e oferta de melhores serviços para o cidadão, um setor que já tem utilizado muito do modelo de concessões e do modelo de PPPs, né. A gente vê questões ou setores relacionados à mobilidade pública, né, que também tem um impacto social bastante relevante, né. A parte de infraestrutura, né, a gestão da infraestrutura relacionada a escolas e creches, né, um setor também que a gente sabe que tem bastante debate, né, e a gente espera que em breve a gente comece a ver os projetos, né, vindo a público e sendo conduzidos, né, e finalizados aqui por meio da B3 ou com apoio da B3. E o tema da descarbonização que o Maurício comentou, acho que é consenso, né, que o Brasil, né, dado a sua dimensão, né, e a sua matriz energética, né, e a sua capacidade, né, e o tamanho das suas florestas, vai ter um papel relevante nessa discussão de forma global, né. Então a gente já tem discussões, por exemplo, relacionadas à concessão de parques, preservação de parques, preservação de floresta, né, que podem ser concedidos à gestão desses ativos, à gestão desses territórios, né, para o setor privado garantir a manutenção, né, das florestas ao longo prazo, né, e, consequentemente, se beneficiarem, né, dos créditos de carbono gerados por essa atuação. Então, acho que o que a gente está por ver, além da infraestrutura econômica, né, que já atua bastante e se aproveita muito desse modelo de concessões, né, como estradas, energia, né, petróleo, né, a gente vai ver projetos que têm um impacto social e ambiental bastante relevante, ganhando importância ao longo dos próximos anos. Rogério, quando a gente fala em determinados projetos relacionados à floresta, conservação de praças, educação, ainda existe muita discussão entre o que deve ser público e o que deve ser privado, e sobre como o governo pode garantir a universalização e a democratização desses serviços, né? Existem discursos muito variados, muito diferentes, inclusive de algumas partes da sociedade com receio de que essas parcerias público-privadas possam causar a elitização de alguns desses serviços ou do uso do espaço público. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é um tema super relevante, né, que está relacionado a visões ou pontos de vistas em torno da discussão de privatização, concessão e atuação do público e do privado, né, em torno do mesmo ativo ou do mesmo projeto, né. Eu acho que aqui essa discussão que é relevante, né, do equilíbrio entre impacto e possibilidade, né, de uso por todos os cidadãos, vis-à-vis a sustentabilidade do projeto, né, para a iniciativa privada que está disposta a assumir todas as responsabilidades que ela assume quando vence um projeto de licitação, uma concessão, são temas fundamentais na estruturação do projeto. E aí eu volto lá nas falas do Maurício, né, que cada setor tem a sua especificidade, né, e é possível sim encontrar um equilíbrio, né, que ao mesmo tempo viabilize os investimentos necessários, né, atraia investidores e tem um impacto social não elitizado, mas um impacto social amplo, né, para toda a população que vai se beneficiar desses projetos. Então, a estruturação dos projetos, a modelagem dos projetos são etapas fundamentais para que esse equilíbrio econômico e social exista. Inclusive para viabilizar, né? Inclusive para viabilizar esses investimentos que muitas vezes o Estado sozinho pode não dar conta de fazer, né?
O Estado pode não dar conta, o Estado pode não ter os recursos necessários, né, no curto prazo para acelerar essa agenda, então ele precisa do apoio do privado, né, e o privado ele precisa que tenha uma visibilidade, uma previsibilidade de que esse projeto é sustentável de forma econômica, né, e vários setores já têm provado que esse equilíbrio pode ser atingido respeitando as especificidades, né, e as necessidades que cada setor e cada projeto apresenta. Quer dizer, tem muito tema ainda a ser debatido, né? Muitas especificidades, e a P3C é um ambiente que se mostra propício a isso. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo, né? Mas antes eu queria recapitular as informações sobre o P3C para ajudar o pessoal que está interessado em participar. Paula, quem pode participar desse evento e como são feitas as inscrições? Juliana, as inscrições já estão disponíveis no site, então no p3c.com.br, as inscrições para 2024 já estão disponíveis, mas tem 2 oportunidades de participação para os profissionais do setor, que a gente vai abrir as inscrições para o prêmio agora nos próximos meses, então fica atento lá no site para ver quando a gente vai abrir as inscrições, e tanto pode se inscrever projetos, né, como indicação de profissionais. A gente monta um júri independente da organização para avaliar esses projetos e identificar quais serão os reconhecidos durante o evento. Então, quem trabalhar nesse setor e tiver interesse em se inscrever, inscrição gratuita, e a gente vai ter o maior prazer aí de receber esses projetos e avaliar. Uma outra oportunidade de participação, para quem tem interesse em participar como palestrante, onde indicar um palestrante, no site também tem essa possibilidade, vai ser avaliado pelo comitê de conteúdo, né, essa indicação, mas também pode submeter ali a palestra através do site. E todos que trabalham com esse setor estão convidadíssimos para participar. A gente acha bem importante reunir todos esses atores para que a gente consiga fazer com que o setor seja cada vez mais seguro para os investidores, mas cada vez mais sustentável, e aí com que a gente consiga promover essas boas práticas e essa segurança que a gente discutiu aqui durante essa live. Obrigada, Juliana. Obrigada, Maurício. Obrigada, Rogério, aí, pelo apoio. Fala. Antes de você se despedir, eu vou pedir aqui só para você falar qual é o site e quais categorias são contempladas aí no prêmio. O prêmio a gente tem 2 categorias para organizações, então a gente reconhece projetos de gestão pública e privada, então pode-se se inscrever dessas duas categorias, e também para profissionais a gente tem 2 reconhecimentos, carreira de impacto e mulheres na infraestrutura. Então a gente tem aí dividido entre profissionais, e a gente tem uma categoria que não é por inscrição, né, Maurício, que é o In Memória, que a gente reconhece aí uma pessoa que já, né, não está mais conosco, mas que fez muita diferença para o setor. E esse ano o ano que vem a gente vai ter uma novidade bem bacana aí do nosso próximo reconhecimento. E qual site? É www.p3c.com.br. Perfeito. Maurício, vamos passar para as considerações finais. Você tem a palavra aí. Na verdade, o que eu queria assinalar, o que eu acho importante assinalar, é que esse é o primeiro e maior evento multissetorial no setor de infraestrutura, né? O nosso objetivo, né, já foi dito aqui várias vezes, é melhorar o nosso ambiente de negócios. Mas eu diria até um pouco mais do que isso. Eu acho que o nosso objetivo é melhorar o ambiente de negócios para que o país possa usar das maravilhosas capacidades da nossa iniciativa privada para implantar e para gerir infraestruturas, gerando desenvolvimento econômico social e combatendo os efeitos adversos climáticos que no passado eram tão comuns nos setores de infraestrutura. Então, o P3C é um momento durante o ano que a gente para refletir sobre os problemas dos setores de infraestrutura, e há uma troca de conhecimento entre os diversos setores. E, portanto, se você tem interesse no setor de infraestrutura, eu acho que é muito importante, quem está nos assistindo, se tem interesse, é muito importante se inscrever e participar, porque é o principal evento com esse perfil no país. Obrigada, Rogério. Queria passar a palavra para você. A gente está encerrando aqui. Queria suas considerações finais.
Bom, primeiro, obrigado, Juliana, pelo bate-papo. Paulo, Maurício, obrigado pelo papo e pelo apoio, né, pela dedicação nessa agenda aqui que é tão relevante para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu acho que, sem ser repetitivo demais aqui no que a Paula e o Maurício trouxeram, né, acho que o debate é super relevante para trazer novas ideias, né, para compartilhar lições aprendidas, para atrair a atenção de diferentes players que queiram contribuir, seja participando de projetos, né, sejam atuando nessa área. Né, mão de obra, conhecimento é fator crítico, né, para sucesso dessa agenda a longo prazo. E o P3C é um dos ambientes, ou provavelmente o principal dos ambientes, onde essas trocas acontecem. Né? Então, contamos aqui com a evolução dessa agenda, com o apoio, de novo, né, dos nossos sócios e parceiros aqui, né, Paula, Maurício, Juliana, para que o evento seja super bem sucedido e que debates ocorram de forma construtiva e que a gente veja essa agenda de aproximação do público e do privado avançando rápido e contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Bom, gente, eu queria agradecer aos nossos convidados, agradecer também a vocês que estão aí nos assistindo. Só para lembrar, o site é p3c.com.br. A terceira edição da P3C acontece em fevereiro de 2024 e será realizada pela plataforma Connected Smart Cities, em parceria com o Escritório Portugal Ribeiro Advogados e a correalização da B3. E agora, com o Estadão também entrando nessa parceria. A gente fica por aqui, obrigada e até breve.